Então, vamos lá. Pessoal, recursos como trabalho como esses daqui, que a gente tem a possibilidade de explorar o máximo da interpretação, isso aqui é uma foto, uma imagem fotográfica impressa. Mas se eu quiser interpretar, recursos como lápis de cor, extremamente bem-vindos para poder interpretar imagens como essa. Ou seja, você expressa principalmente cores, luzes que estão contidas aqui, ó. Nesse segundo exemplo, eu também tenho uma outra gama de trabalho, que você tem aqui um trabalho de fonte de luz, de um filtro azul, e que você pode estar adicionando simples lápis em camadas de véu, de veladura, para poder trabalhar e interpretar essas imagens. E que a gente vai mostrar aqui para vocês. Essa outra imagem, que é mais cênica, nesse sentido, a gente também vai poder fazer esse trabalho com o auxílio de um grid, de uma grade, de uma malha, para poder acertar o desenho que está exposto aqui. E elementos mais ambientais, mostrando mais uma forma de vida, você também pode interpretar mostrando ali o material, a maciez de uma rede, a textura de uma parede, com lápis de cor. Esses recursos todos que estão aqui, é possível usar com esses materiais e mesmo com um simples gizão. Isso é possível fazer. E ainda você traduz um espelhamento aqui que você tem de uma mesa de vidro, uma textura de um sofá. Dessa forma, você pode trabalhar com um simples material. Ou seja, nosso encontro de hoje é para mostrar para vocês o quanto esse material, que aparentemente ele é menos menos utilizado no sentido de que eu posso potencializar muito mais os recursos desse material. Você pode experimentar e saber tirar o máximo de proveito do pigmento que ele tem. Vou começar por esse mais tradicional, lápis seco. Então, você vê um lápis convencional, de qualquer marca, a marca que vocês escolherem, e você tem aí um material que você vai buscar como inspiração. Eu começaria assim, ó, a fonte de luz, a quantidade de luz que eu tenho nesse material. Quando você quer conhecer, lembrando que cor é luz, lembrando que cor é fonte de luz, quando você quer conhecer um material como esse, você não vai olhar para a madeira, você vai olhar para a mina. Tá aqui, ó, o verdadeiro, ó, tá aqui a potência desse material. O que você pode fazer nesse material? Você pode experimentar. Você vem aqui, puxa o grão do papel, lembrando que eu estou com papel poroso, tá? Eu tenho aqui um papel de 180 miligramas, um papel Canson de 180 miligramas. Então, eu tenho um papel poroso, que eu vou puxar aqui, ó, o grão do papel. Se eu já vou começar a dar a técnica de cara aqui para vocês. Se eu comecei a trabalhar com uma luz vermelha, eu já comecei abrindo a luz do papel. Então, eu venho aqui e realço e tento apagar um pouco essa luz, colocando o lápis preto, ó. Eu tô puxando o grão do papel, tô puxando como se o papel fosse um papel fotográfico, ó. Eu tô aqui fazendo o papel a coloração ficar bastante homogênea. Eu estou puxando toda a coloração. O que eu fiz? Eu iluminei a luz branca do papel com o vermelho, que é uma fonte de luz. Depois, eu comecei a apagar com o lápis preto. Eu poderia fazer o contrário, ó. Eu quero tirar essa luz do papel, esse excesso da luz do papel. Eu venho com o preto, puxo o grão do preto todinho, estou puxando todo o grão
do papel, a granulação do papel com o pigmento preto. Eu tô cruzando para não dar buraco de luz. Ó, tô fazendo isso aqui, os grãos estão subindo para não dar o buraco de luz. Com toda a paciência, continuo. Se você faz dessa maneira, você não deixa buraco de luz e vai puxando todinha a granulação. Pelo algum motivo, pela referência que eu estou trabalhando, eu tenho que eu vou utilizando essa sequência de pigmentos. Não importa por que motivo você está fazendo isso. Então, eu venho aqui e continuo. Eu escolhi esse bordô aqui, ó. Se eu aperto muito o lápis, se eu dou aquela emplastada, ou seja, se eu coloco muita gordura aqui do lápis, eu tiro a luz do papel. Se eu tiro a luz do papel, eu engorduro o papel. Eu estou engordurando o papel. Então, o que a gente tem que fazer? Preservar o máximo a leveza aqui do lápis. Se você vira o lápis, você tem mais controle para trabalhar, que eu estou virando. Vou colocar aqui um super soft, aqui, um lápis macio, para puxar mais o grão. Comecei com lápis seco e vou puxar um pouquinho mais essa granulação do papel com lápis mais macio. Ele é mais argiloso. Então, você observa que o lápis mais macio, ele penetra mais no grão do papel. Então, você começa a puxar. Você puxa, puxa e vai puxando aqui o grão do papel, tá? Continua puxando o grão do papel. Eu tô dando uma sequência aleatória. Se eu quiser iluminar esse trabalho, eu escolho um trabalho, um lápis que tem uma mina de muita luz. A mina, você tem essa ponta aqui, uma mina de muita luz. Essa mina, essa coloração, cor-luz que está aqui, vai acender todo esse meu trabalho. Lembrando que eu comecei pelo preto. Então, eu vou iluminar essa área aqui, ó. Eu vou iluminar por completo essa área. Começa a iluminar e para não deixar os grãos, eu inverti. Vocês observaram que eu girei a folha? Nesse sentido, ó. Eu girei a folha. Aí, você continua a puxar todinho. Eu vou fechar essa cor sem tirar a luz do papel. Peguei uma cor de mais luz ainda. Perdão, eu vou abrir, eu falei vou fechar? Não. Eu vou abrir mais ainda essa coloração que tá aqui. Então, eu peguei um lápis de mais luz. Então, eu venho aqui, eu tô em um ambiente externo, em que o reflexo do sol é completamente ardente. Ele bate sobre o solo. Ele vai te dar esse resultado aqui, provavelmente. Uma cor pura, ele nunca vai te dar, principalmente porque você tem um sol que ele é carregado de ondas e essas ondas são carregadas de cores, luzes, que quando encontram a superfície, quando você tem aqui, ó, uma onda que encontra uma superfície, ela reflete. E quando ela reflete, é que a cor aparece. Tem que ter o encontro dessa onda com a superfície para poder refletir nos seus olhos a cor. Aí, você vai subindo, você vai subindo. Eu tô abrindo aqui, ó. Eu tô abrindo uma cor que poderia ser o espelhamento do sol sobre uma superfície em ambiente externo. Poderia acontecer isso, tá? Ele fica completamente granulado e sem perder a luz. Se você vem aqui, vou dar um exemplo bem maciço. Se você vem aqui com uma cor, um próprio azul, e é um azul de luz, é um azul que tem uma potência de luz. Ele é um azul esverdeado. Se você vem aqui e resolve agir dessa maneira, ó,
tentando resolver de uma única maneira, você tem, eu vou chamar isso de forma antiga da coloração. Isso aqui você tem o jeito antigo de colorir. Quando você faz esse trabalho, você tem um jeito antigo de colorir e você pode emplastar, ou seja, engordurar de cara o material. Esse seria o trabalho, a forma mais prudente de trabalhar o lápis de cor. Se eu quero abrir o grão do papel, ó, vamos lá. Se eu quero abrir o grão, antes de passar pro gizão, deixa eu falar para vocês uma coisa. Tem muita discussão. Tem pessoas que falam que só apontam lápis com gilete, com estilete. Eu só aponto lápis com apontador. Eu prefiro. Por quê? Porque o eixo da mina, ele fica centralizado, até porque eu trabalho com o lápis deitado. E se eu não tenho esse eixo aqui do madeiramento, ó, da mina, no centro, ele vai riscar. Então, eu prefiro apontar o lápis com o apontador e não com a gilete, a lâmina, estilete, o que vocês quiserem. Eu prefiro dessa maneira. Se eu quiser abrir mais ainda o poro do papel, então você vem aqui, se você vai pegar um gizão, que você pega apontadores como esse, ele tem duas bocas, tá? Uma maior e esse aqui cabe perfeitamente aqui no apontador. Então, você vem aqui e você abre, ó, eu vou abrir o grão do papel. Só na primeira camada já dá para perceber que você abriu o grão do papel. Na primeira camada já dá para perceber que você está granulando, você está puxando mais grãos ainda do papel. Você vem e continua a puxar todo o grão do papel. Se você, lembrando que esse é um material que tem cera, e que se tem cera, eu não vou ficar colocando superfície de cera sobre superfície de cera sobre superfície. O que eu faço? Eu vou apaziguar. Então, eu abri com gizão, aí eu venho com um lápis de cor, tá? E vou apaziguar a cera. Vou puxar o grão segurando a cera. Ó. Eu venho segurando a cera e vou invertendo. Vou invertendo dos dois lados, sempre. Você vai invertendo. Deu uma apaziguada, uma acalmada na cera, eu volto com o escuro novamente. Você vai protegendo a folha, você vai cuidando da folha. Você não vai deixando o teu papel ficar tão engordurado, mas a resposta da granulação é outra, você tem grãos maiores, superfícies não lisas. Então, se você tem aqui uma superfície granulada, um asfalto, um exemplo, você tem aí um asfalto e você tem aqui uma superfície menos granulada, uma outra rachura que necessite de menor granulação. Então, você ficou só no lápis. Aqui você pode ir trabalhando grão, giz, lápis e assim vai. Pessoal, nos lápis secos, você tem resultados maravilhosos, como esse, por exemplo, nos grãos secos, que é oriundo, ó, a interpretação vem daqui. Você vem, quer dizer, a escolha gráfica de um modelo foi esse. A hora que você trabalha dessa maneira, você tem interpretações como essa. Então, olha como muda completamente o trabalho. Se você tem, são opções de grãos que você pode trabalhar
e que te facilitam muito a vida, muito a vida. Você tem resultados de lápis secos, isso aqui é um lápis seco, o Pirata, como esse aqui. O Pirata é um exemplo da possibilidade de que você pode usar o gizão e o lápis seco com muita facilidade. Você tem aí, ó, a clareza da luz do volume da bandana do Pirata com a luz do papel. E ali você tem na bandana um gizão, você tem ali na bandana os volumes bem definidos, os cabelos bem definidos, as cores luzes de fundo, que são menor definida e explorada, e com a exploração da luz do papel, você tem a leveza ali da manga, da camisa, você tem o lápis, ele te dá recursos assim extremamente importante, um material simples e que você pode tirar muito proveito. Bom, o lápis seco, eu acho que é isso, assim, é um panorama para dar esse olhar para vocês, é um lápis seco. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria muito falar para vocês, tem que trabalhar com as tabelas. Você tem tabelas aqui, ó, eu tenho uma tabela bem artesanal aqui do lápis soft, que é uma tabela artesanal que eu faço, porque eu preciso conhecer meu material, eu preciso conhecer meu pigmento. Você tem aqui uma tabela, eu posso trabalhar com as tabelas, algumas cartelas de cores, na caixa de lápis de cor, vem essas tabelas. Essas tabelas não são as tabelas reais. Ela é muito objetiva para ser uma tabela real. Não, então, eu vou aconselhar de que você precisa se apropriar do seu material e você precisa entender qual o resultado da pigmentação que ele dá. A tabela no trabalho é fundamental. Acho que, em princípio, para começar, o panorama do lápis de cor seco é esse. Tomara que eu tenha me expressado da melhor forma possível para dizer para vocês o potencial e como é importante o uso desse material. Até!